Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é: está nas tormentas? Clame a Deus. Tormentas são as tempestades da vida, são as provações, os desertos, os momentos difíceis que enfrentamos na vida. Eu não sei se você está atravessando por momentos difíceis, mas algum dia na vida nos deparamos com situações desesperadoras e diante destas situações precisamos estar preparados para lidar com elas e não esmorecer. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram grandes problemas na vida, inclusive problemas que ameaçavam as suas próprias vidas. E os vitoriosos foram aqueles que cumpriram com o propósito de Deus, mesmo enfrentando grandes ameaças e mesmo passando por grandes sofrimentos. A pergunta que precisamos fazer aqui é: de que forma vamos atravessar os dias maus? Vamos atravessar cumprindo com os propósitos de Deus? Ou vamos atravessar abandonando estes propósitos de Deus para as nossas vidas, buscando apenas o livramento dos problemas que nós estamos enfrentando ou que poderemos enfrentar? A inclinação da natureza humana é sempre querer buscar o livramento, ainda que seja preciso abandonar a missão que Deus deu para fazer aqui na Terra. Precisamos cuidar para não incorrermos neste erro. Temos que sempre priorizar a missão que Deus confiou a nós neste mundo, ainda que sejamos ameaçados de todos os lados. Só assim vamos concluir a nossa carreira como pessoas vitoriosas. Um exemplo disso foi Jesus. Ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo pregado em uma cruz, porque ele não se rendeu diante das perseguições e das ameaças. Ele priorizou o que o Pai havia confiado em suas mãos a fazer aqui neste mundo, que era morrer na cruz para salvar o mundo, a saber, aqueles que viessem a crer na sua obra redentora. Jesus foi o exemplo perfeito, mas quero falar sobre outro exemplo em meio a tantos outros que está relatado no Antigo Testamento, e neste caso específico que vou falar é do profeta Jeremias. Para isso eu vou ler o que Deus falou para ele, e Deus falou em um momento de grande tribulação, no momento que ele estava vivendo um problema muito grave na sua vida. Ele estava preso. E aquilo que Deus falou para ele, com certeza vai lhe ajudar a vencer as lutas da vida. Jeremias capítulo 33, versos 1 ao 3, que é o que eu vou ler, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, e dizendo, a palavra de Deus, veio dizendo: ainda assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias teve o chamado profético por Deus no ano de 627 a.C., quando ele ainda era muito novo, era jovem, e ele foi escolhido por Deus para profetizar contra o pecado do povo de Israel e para alertar o povo sobre os ataques que eles iriam sofrer caso não se rendessem a Deus. As profecias de Deus, dadas através do profeta Jeremias, lhe custaram prisões e grandes ameaças de morte por muitas vezes.
Jeremias foi encarcerado algumas vezes e, como tentativa de matá-lo, ele foi lançado dentro de uma cisterna, um poço de lama, onde ele ficou ali atolado sem nada poder comer. Deus permitiu que Jeremias passasse por isso, mas Deus não permitiu que ele ficasse dentro daquela cisterna, atolado na lama até morrer. Diz a Bíblia que Deus agiu no coração de um homem etíope chamado Ebed-Meleque para que ele avisasse o rei Zedequias do que haviam feito contra Jeremias. Ele avisou e o rei deu ordens ao etíope Ebed-Meleque para que juntasse 30 homens e fosse lá tirar Jeremias de dentro daquela profunda cisterna. Ele assim o fez e Jeremias foi tirado da cisterna com vida. Às vezes, Deus permite que sejamos lançados dentro de cisternas. Às vezes somos jogados dentro de poços cheios de lama. Mas Deus tem o controle sobre a nossa vida. Não devemos deixar de fazer o que Deus nos chamou a fazer neste mundo. Se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos priorizar a obra que Deus confiou em nossas mãos. Jeremias foi um exemplo real disso. Ele não abandonou a sua missão como profeta, mesmo em meio a muitos sofrimentos. Durante a sua vida de profeta, ele assistiu às agruras dos ataques de vários inimigos contra o povo de Israel. A sua tarefa como profeta não foi fácil. Ele profetizou contra as mais diversas promiscuidades praticadas pelo povo de Israel e também contra as práticas idólatras que havia contaminado todo aquele povo. Isso lhe trouxe muitas perseguições. A idolatria e a depravação era tamanha entre o povo de Israel que eles foram comparados por Deus como uma esposa que abandonou seu esposo em troca de associações promíscuas com outros homens, fazendo assim uma prostituta pública. Diante disso, Jeremias tinha a missão de pregar contra estas práticas, não somente contra as práticas do povo de uma forma geral, mas também de repreender os próprios governantes, os líderes religiosos daquela época, que também tinham se distanciado dos caminhos de Deus e estavam praticando estes males. As pregações de Jeremias eram mal vistas por uma grande maioria daquele povo, pois naquela época haviam falsos profetas que profetizavam falsamente, dizendo que Deus iria abençoar o povo e que eles iriam prosperar e vencer todos os seus inimigos. Estes falsos profetas, eles não pregavam contra o pecado, eles pregavam aquilo que o povo queria ouvir. Mas ao contrário desses falsos profetas, o profeta Jeremias, o profeta verdadeiro de Deus, ele pregava a verdade, ele confrontava o pecado e dizia que Deus iria punir o povo por todas as nações ou por todas as ações abomináveis que eles estavam praticando contra o Senhor. Jeremias estava dizendo que Deus iria punir. E Jeremias, então, sendo obediente a Deus, na missão que Deus confiou sobre os seus ombros, ele sofreu todos aqueles males, as prisões, as ameaças contra a sua vida. Mas também foi cumprindo com a missão que Deus confiou a Jeremias. Ele estando preso, que Deus deu a palavra que nós lemos no capítulo 33, verso 3 de Jeremias, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em meio a um caos geral, com a nação de Israel toda arruinada, com a cidade de Jerusalém toda destruída, com o profeta Jeremias preso, foi assim que Deus traz a ele uma palavra de restauração. Não estava tudo acabado. Deus estava no controle de tudo. E Deus então falou: eu vou trazer de volta os que foram levados cativos para a Babilônia.
eu vou restabelecer tudo como antes. Aqui voltará a ser um lugar de celebrações. Deus disse ainda: Jerusalém será para mim um nome cheio de alegria, uma honra, um esplendor para todas as nações do mundo. Todos saberão do bem que vou fazer ao meu povo. Eles verão como vou restaurar tudo. Neste lugar onde vocês estão vendo a destruição e a cidade deserta, vocês vão ver uma cidade restaurada e pessoas se alegrando nela. Era a mensagem de Deus para um profeta que estava preso. Era a mensagem de Deus para um profeta que estava vendo tudo destruído, um povo levado cativo para a Babilônia. Deus estava ali prometendo restauração. Esta era a palavra de esperança dada por Deus a Jeremias em meio a toda aquela calamidade. Mas Deus, quando falou em restauração da cidade, em restauração do povo, em restauração das bênçãos, ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Era necessário haver um clamor a Deus. Não bastava as promessas de Deus serem proferidas, era necessário clamar para que ele fizesse grandes coisas. Esta palavra grande no hebraico é a palavra gadol, e esta palavra ela significa grande em magnitude e em extensão. Significa grande em número, em intensidade e grande em importância. Vejam, são bênçãos sem limite de extensão, são bênçãos sem limite de quantidade e são de grande intensidade e de grande importância. Que maravilhoso sabermos que estas bênçãos que Deus tem colocado à disposição daqueles que confiam nele, daqueles que clamam a ele e que esperam nele. Não é uma bênção qualquer, é algo extraordinário, é uma obra sobrenatural, é um milagre que só Deus pode fazer. É algo que não podemos fazer com a nossa capacidade humana. E nós não temos, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, condições de resolver todos os problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Aqueles que nós podemos enfrentar e resolver, Deus nos capacita a fazer isso. Mas alguns somente o nosso Deus pode fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz, porque nós temos um Deus que é um Deus do impossível. Então, meu irmão e minha irmã, se você está passando pelas tempestades da vida, não desista de fazer o que Deus lhe chamou a fazer. Não abandone a missão dada por Deus a você neste mundo. E clame a Deus que Ele lhe responderá com coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu quero orar para que Deus assim lhe abençoe no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor me deu para transmitir a todas estas pessoas que me ouvem neste instante. Ó Deus, eu peço o teu favor sobre a vida de cada uma delas. Ó Deus, talvez alguém está enfrentando uma luta tão grande dentro do lar. Ó Deus, uma luta nos negócios. Ó Deus, uma luta no local de trabalho. Ó Deus, um problema de enfermidade em seu corpo ou em algum membro da família. E nós clamamos, ó Deus, nesta hora, para que o Senhor possa revelar as bênçãos grandiosas, pois tu disseste, ó Deus, na tua palavra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó Deus, que estas coisas maravilhosas sejam contempladas pelos teus filhos através do milagre da bênção que só o Senhor pode nos dar. Ó Deus, supra as necessidades de todos e abençoe a todos na saúde em todas as áreas da vida. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por este tempo precioso que estivemos aqui juntos, e eu agradeço aí pela sua companhia comigo, você aí ouvindo a mensagem vinda de Deus. E eu peço também
para que você multiplique estas mensagens. E outras pessoas podem estar enfrentando tantos problemas, às vezes algumas querendo até dar fim à vida, e Deus pode mudar, né, a vida desta pessoa, ou Ele pode mudar o curso da vida, Ele pode restaurar as bênçãos, e esta pessoa pode viver uma vida maravilhosa na presença de Deus. Então multiplique estas mensagens passando para os seus amigos. Também peço para todos vocês que não se inscreveram no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque você estará sendo nosso parceiro e a nossa parceira na semeadura da Palavra de Deus. Então que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, e até em breve, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos e a todas.